Bom, dando início aqui à nossa palestra e à nossa live no dia de hoje, o que se trata a NR1? A NR1 ela vem para fazer um marco num paradigma na formação das organizações hoje que lidam com os riscos ocupacionais. Ela vem incluindo uma questão da saúde mental que é muito importante para a segurança do trabalhador e do trabalho. Recentemente, a atualização da NR1, que se trata das disposições gerais de segurança, ela fala sobre o enfoque crucial das ações dos fatores psicossociais. Então, o que a gente pode fazer hoje para melhorar essa condição do trabalho para que esse profissional ele tenha uma saúde mental equilibrada e ele tenha também reconhecimento? Porque um dos fatores que antecedem o burnout é a sobrecarga e o não reconhecimento desse trabalho exercido pelo colaborador. Então, hoje, nós estamos trazendo esses fatores que vão desencadeando, muitas das vezes, esses afastamentos com riscos psicossociais, com a falta de apoio social e também a sobrecarga de trabalho em relação às relações interpessoais no ambiente de trabalho, prejudicando a falta, muitas das vezes, o adoecimento desse profissional no seu ambiente laboral, impactando negativamente também nessa questão da saúde mental física dos nossos colaboradores. Com isso, eu dou início aqui à nossa fala de hoje, né, o nosso momento sobre essa introdução, o que é a NR1 e a sua normativa que entra em vigor a partir do dia 26 de maio desse ano de 2025, que vem trazendo mudanças na gestão de saúde e na segurança de trabalho. Bom, como isso, a gente vem aqui trazendo essa oportunidade de pedir para que vocês que estão nos acompanhando comentem no chat, deixem aí as suas também informações, deixem as suas questões de dúvidas que vocês tiverem, que no final também a gente vai estar aí tirando essas dúvidas dos participantes no dia de hoje. Eu inicio a nossa live no dia de hoje fazendo uma questão bem importante e eu pergunto ao Dr. Paulo nesse momento, o que a NR1, que entra em vigor agora no dia 23, traz de mudanças importantes na gestão de saúde e segurança no trabalho? Peço licença aqui, eu vou compartilhar a tela do Paulo, tá? Então, só me dão um alôzinho e eu já vou estar colocando aqui, então. Só um instante. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vocês estão visualizando? Ótimo, tá perfeito, Então, Patrícia. vamos lá. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, né, para estar aqui conversando essa noite com vocês sobre uma norma que está movimentando e preocupando a grande maioria das empresas privadas e também públicas, né, porque muitas empresas públicas têm trabalhadores em regime CLT, né? Eu, sinceramente, há muito tempo que eu não vejo tantas lives, até eu estava comentando antes do início aqui, não vejo tantas lives, palestras, cursos, discussões, né, sobre um tema específico da área de saúde e segurança do trabalho, como estou vendo agora. E o grande protagonista desses eventos, todos que têm acontecido, nesses últimos meses, né? Eu acho que desde o ano passado isso tá tomando conta aí da pauta da grande maioria das empresas, né? O grande protagonista é uma norma, né, que já tem 47 anos, né? E que ela foi atualizada agora em 2024 e ela vai entrar em vigor agora em maio, né, que é a nova NL1, né? Como todos vocês sabem, né, é de responsabilidade do empregador a promoção da segurança e da saúde dos seus empregados. Para isso, para que ele seja, exerça essa responsabilidade, ele precisa conhecer os riscos ocupacionais que existem na sua organização, né? Inclusive os riscos psicossociais que agora essa nova norma NR1 trouxe como obrigatoriedade de todas as empresas, né? Levantamento dos fatores de riscos psicossociais, né? E com isso movimentou, porque até então as empresas todas gerenciavam seus riscos
né? E não gerenciavam os riscos psicossociais, apesar do risco psicossocial ter um impacto direto na saúde dos trabalhadores. Mas essa norma, obviamente, ela não fala só dos riscos psicossociais, né? Ela é muito mais abrangente e nós vamos ter oportunidade de falar sobre ela, né? Bom, analisando essa nova norma NR1, né? No meu ponto de vista, ela tem três características fundamentais. Ela é inovadora, porque ela estabelece critérios para o gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Até então, até essa nova norma NR1, cada empresa tinha um processo de gerenciamento dos seus riscos ocupacionais, né? Eu me lembrando aqui de uma metalúrgica onde eu trabalhei, né, uma metalúrgica de origem alemã. Lá a gente tinha uma metodologia para fazer esse gerenciamento. Essa metodologia era da matriz, né? Então, assim como as empresas, elas tinham cada empresa a sua metodologia, né, a sua maneira de fazer, cada profissional também seguia uma linha de raciocínio para fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais. E agora, com essa nova norma, a gente vai ter já temos critérios estabelecidos, claros para fazer isso. Então, para mim, essa norma ela é inovadora nesse sentido, né? Outra característica que eu acho muito importante é que ela é disruptiva, né? Ela sai do contexto e começa a realmente ouvir os trabalhadores sobre as questões de saúde e segurança, que as empresas, na verdade, elas nunca tiveram esse cuidado de ouvir os trabalhadores. E agora isso fica estabelecido, né, numa legislação que entra em vigor agora. Agora nós vamos começar, somos obrigados a ouvir esses trabalhadores, né? E é extremamente atual, né? Porque ela atende aí uma explosão de questões relacionadas com saúde mental, né? Só para exemplificar um pouquinho, é um número que o INSS soltou recentemente, né? Só no último ano foram 500 mil afastamentos de trabalhadores, ou quase 500 mil, 470 mil trabalhadores que se afastaram do trabalho por questões de saúde mental, né? Levando o INSS a gastar com benefício desses afastamentos em torno de 3 bilhões de reais, né? Logicamente, o INSS não vai assumir, ele assumiu provisoriamente esses 3 bilhões de reais, mas através das ações regressivas, que segundo informações que eu recebi, já começaram a tramitar na justiça, isso vai ser cobrado das empresas, né? Todas as empresas que tiveram trabalhadores afastados por doença mental vão receber, né, aí num futuro próximo, aí uma cartinha da Justiça pedindo o reembolso para o INSS dos valores que ele desembolsou. Ok, dito isso, vamos entrar então na NR1, na nova NR1, que tem, assim, a grande novidade, para mim, é os critérios de gerenciamento dos riscos, né? E que riscos são esses, né? Então, se a gente vai lá no subitem 15314 dessa norma, e a gente vai ver quais são os riscos, né? Os riscos decorrem dos agentes físicos, químicos e biológicos. Até aqui não tem novidade nenhuma, porque as empresas já faziam isso, já faziam esse gerenciamento, né? Riscos de acidentes também fazíamos, todas as empresas, se não fazem, deveriam fazer o gerenciamento. E riscos relacionados aos fatores ergonômicos, né? A norma, a NR17 já solicita isso. Agora, a novidade é que incluiu nos riscos ergonômicos os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Esse relacionados ao trabalho, só voltar um pouquinho, esse relacionados ao trabalho é importante. Pode ir. Ele está frisado aqui,
porque o tema, né, fatores de riscos psicossociais, ele é muito abrangente, né? O que essa norma dita é os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Está dentro ali da atividade daquela organização. Agora sim, Patrícia. Bom, outro subitem que eu acho que é super importante aqui de comentar com vocês esse subitem 15321 da norma NR1, que fala o seguinte: a organização deve considerar o seguinte, as condições de trabalho nos termos da NR17. Então, a gente vai levantar os riscos ocupacionais, que é esse gerenciamento de riscos ocupacionais, nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Então, aqui, nesse subitem, ele faz a interligação entre a NR1 e a NR17. Ou seja, na hora que vocês forem implantar a NR1, ou parte dela, vocês têm que ter junto da norma NR1 a norma NR17. Elas estão ligadas, intimamente ligadas, através desse subitem. Próximo, Patrícia. Isso. Bom, então o que pede a nova norma NR1? Né? Implantação do gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa é a grande novidade, critérios para a implantação dessa norma. E a outra novidade é que essa implantação ela tem obrigatoriamente que ter a participação dos trabalhadores. Muitas empresas esperneiam em algumas apresentações que nós tivemos a oportunidade de fazer, a gente teve como resultado ou algumas perguntas, né, de preocupação, mas como os trabalhadores vão participar do gerenciamento, vão saber o que está acontecendo na nossa empresa? Né? Eu acho que esse tipo de questionamento, a gente pode até discutir mais tarde sobre ele, né? Eu acho que é bem pertinente, né, essas questões, a gente entende, né, o empregador, a preocupação do empregador, né, mas nós estamos aí dando um passo, realmente um passo significativo, para melhorar a área da saúde e segurança do trabalho através dessa norma NR1. Bom, então, ela pede esse gerenciamento de riscos ocupacionais, e mais, uma confecção de um programa de gerenciamento de riscos, o PGR, que é um documento. É um documento que contém um inventário de risco e um plano de ação. Inventário de riscos, que eu vou mostrar para vocês, né? E um plano de ação com medidas de prevenção, com cronograma, os responsáveis que vão desenvolver esse plano de ação através desse programa de gerenciamento de riscos. A próxima, Patrícia. Então, aqui, esquematizando essa NR1, né, acho que fica bem mais fácil, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais é um processo, né? É um processo que tem identificação de perigo, avaliação dos riscos e controle dos riscos. São 3 etapas desse processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. Já o programa de gerenciamento de riscos é um documento que deve conter o que foi feito na prática, ali no campo do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, é um documento que deve conter o inventário dos riscos, todos os riscos da organização devem estar nesse inventário. Só para vocês terem noção da dimensão de um inventário de riscos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma metalúrgica com mais ou menos 400 funcionários, né? O inventário de risco deles tinha mais de 5.000 itens, né? Então, a gente vê que um inventário de riscos, se for seguir todos os critérios do gerenciamento de riscos ocupacionais dessa norma, não é uma coisa para fazer em tabela Excel, né? A gente vai precisar de um programa, né, com toda certeza, a não ser empresas menores aí, né? Então, o programa de gerenciamento de riscos ele vai contar com esse inventário de riscos e com um plano de ação. Ok, Patrícia?
Então, o primeiro passo desse gerenciamento de riscos ocupacionais, né, é identificação dos perigos. E, para mim, é o passo mais importante, né? É o primeiro e mais importante dos passos para você cumprir o que determina a nova NR1, né? Essa identificação dos perigos, você vai ter que descrever os perigos e as possíveis lesões ou agravos à saúde que esse perigo pode causar. Tem que identificar as fontes ou as circunstâncias desse perigo e indicar o grupo de trabalhadores sujeito ao perigo. É simples, como eu costumo dizer, mas não é fácil. A identificação de perigos, dos perigos de uma organização, não é fácil. E que instrumentos você pode utilizar, né, para isso? Inspeção no local de trabalho, inspeção de pessoa, né, capacitada e treinada para fazer inspeção, né? Entrevista com os trabalhadores, que são eles que estão expostos lá, eles sabem, né, aonde estão os perigos, é muito importante. E agora é obrigatório você ouvir os trabalhadores, né? Ouvir a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, então lida com os perigos. Realização de oficinas com moderação, né? Consultar prontuário médico, consultar os controles de absenteísmo. E para todas essas fases, você vai ter que utilizar ferramentas ou questionários que sejam apropriados para aquele risco que você quer identificar, né? Como nós estamos falando aqui, o foco principal são riscos psicossociais, os especialistas, o Dr. Holmes e a Patrícia, vão entrar mais especificamente nessas ferramentas, principalmente para os riscos psicossociais, a gente vai ter que lançar a mão dessas ferramentas ou de questionários padronizados, etc., que a Patrícia vai falar em seguida. Mas quem vai escolher essas ferramentas é sempre a empresa ou o profissional que está assessorando essa empresa, né? Próximo, Patrícia. Então, os passos preliminares, eu já estou estourando meu tempo aqui, os passos preliminares para executar o gerenciamento de risco ocupacional é, verificar se a empresa, a organização, precisa de ajuda especializada, precisa de alguém que entenda saúde e segurança no trabalho. Envolver todas as partes interessadas numa organização, o SESMIT, o RH, gerentes, líderes, alta administração, isso como passo preliminar, antes de você começar. Comunicar aos trabalhadores, obrigatoriamente você tem que comunicar aos trabalhadores que você vai começar esse trabalho de identificação de riscos, perigos, classificar esses riscos e para depois tentar controlar os riscos. Tem também que levantar dados de absenteísmo, de acidentes, levantamentos ambientais, dados de saúde, listagem de perigos ergonômicos, né, através da avaliação ergonômica preliminar. Selecionar as ferramentas e técnicas a serem utilizadas nas avaliações de risco. Feito isso, você vai lá para o próximo slide, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o corpo principal da NR1, que você vai identificar os perigos, nós já vimos isso, você vai avaliar esses riscos ocupacionais, indicando nível de risco, através de severidade e de probabilidade, severidade do risco acontecer e a probabilidade, a severidade seria o que esse risco pode causar, né, no trabalhador. E a probabilidade, qual a probabilidade dele acontecer? A gente não vai entrar nisso, né, nessa avaliação, por questão de tempo aqui, né? Aí você tem que classificar esses riscos para saber qual a prioridade das medidas de prevenção a serem adotadas, né? Isso, existem ferramentas, você vai lançar a mão de ferramentas, uma das ferramentas é essa matriz de risco, e aí você vai acompanhar a execução através do plano de ação. Patrícia? Eu acho que eu quis fazer esse voo panorâmico aqui, né? A gente vai entrar agora especificamente nos fatores de risco psicossociais, aí com a Patrícia e com o Dr. Holmes. Obrigado, fico à disposição para perguntas.
Doutor Paulo, muito obrigada. A quem está nos acompanhando também, se quiser já deixar suas questões aí no chat, para depois a gente fazer as perguntas no final da live, porque a gente vai abrir alguns minutos para tirar dúvida. Se vocês tiverem algum questionamento ao doutor Paulo, já deixem aí, que aí no final a gente retoma para fazer essas apreciações. Bom, mediante a tudo que o doutor Paulo trouxe para a gente, né? Então, busquem saber se na instituição realmente há esse programa de gerenciamento de risco ocupacional, né, na sua instituição, se ele é ativo, como que você pode saber para se inteirar, para entender sobre essas novas normativas, o que que vai trazer aí de novidade, tanto para a instituição quanto para os trabalhadores da NR1, e também se ater também às normativas que a sua própria instituição, o seu ambiente laboral precisa também te resguardar, você trabalhador e colaborador institucional. Dando seguimento aqui, a gente vai falar sobre essa questão dos riscos psicossociais e como que a gente, na verdade, consegue medir, né? O doutor trouxe aí os insights falando sobre essa discussão de estabelecer essas diretrizes, mas como que nós podemos fazer com que esses fatores realmente tenham aí essa qualificação e essa medição dentro do exercício laboral? Então, eu convido a doutora Patrícia Pousa para trazer aí esse esclarecimento para a gente sobre essas questões dos fatores psicossociais e como a gente faz essa medição dentro das instituições hoje. Obrigada, Josi. Eu já escutei, assim, quando a gente vai falar sobre fator psicossocial, que a palavra parece difícil, né? Porque não é uma palavra que a gente usava normalmente, né? Psicossocial, né? A gente vê muito ela sendo falada em trabalhos, né? Em pesquisas, às vezes para o profissional da saúde, mas aquele profissional da saúde que era mais voltado para a saúde mental. E saúde mental nunca foi algo fácil de ser falado, né? Dr. Holmes vai tocar nisso, mas sempre foi visto com muito estigma, né? Eu sempre estive na cadeira de RH, enfermeira, né? E pesquisadora. Então a gente percebe, né, essa contradição, né, do estigma, do preconceito. Então, muitas vezes relacionando, né, algo da nossa psique como se fosse algo, como se fosse uma fraqueza, aquela pessoa, ela tem depressão, ela tem ansiedade, porque ela não é tão forte quanto eu, contra a outra, né? Então, eu acho que são termos que a gente agora, com a ANR, e os números estão mostrando isso, né? O adoecimento, né? A gente vê desde que essa definição, ela veio da OIT desde 1984, né? A OIT já previa em função, né, da hipercompetitividade, do acirramento das metas, né, transformação do mundo do trabalho. A gente teve várias ondas aí relacionadas a doenças ocupacionais, mas que a gente teria, né, no futuro, e o futuro já chegou, né, veio até antes e a pandemia só aguçou, que a gente teria a questão dos fatores psicossociais. Então, ela já vinha anunciando desde 84. O que que é esse bendito nome, né, que todo mundo fala? Então, quando a gente fala de fator psicossocial, vamos buscar na fonte, né? A própria OIT, ela fala que é a interação do ambiente de trabalho, do conteúdo, das condições, da organização e da capacidade do trabalhador. Vamos tentar digerir um pouco isso, né? A gente tentar colocar isso de uma forma mais simples. Ela está colocando desde aspectos físicos, dos riscos até, né, dos aspectos que o Paulo colocou, né, do clima organizacional, da nossa segurança, em relação ao conteúdo, né, das tarefas que a gente faz, das atividades, do nosso grau de autonomia, das exigências que a gente tem no nosso dia a dia cognitiva, emocional, fala daí das condições e da organização do trabalho. A gente está pensando aí na forma como o trabalho ele é estruturado, a nossa carga horária, né? O nosso nível, né, de satisfação com esse trabalho,
as nossas exigências cognitivas, emocionais, a forma como eu vejo, né, como eu lido com esse trabalho, e tem uma parte da capacidade do trabalhador, e que ela coloca tão bem, né, as suas necessidades, a forma como a Josi, a história de vida dela, a própria Josi e eu somos diferentes, então a forma como a gente reage diante da vida é diferente, né? Ela coloca as considerações extra-emprego, né? E as nossas percepções e experiências que podem, né, influenciar a nossa saúde. O trabalho, então, ele nunca é neutro. O trabalho ele é fonte não só da nossa subsistência, né, do nosso ganha-pão, né, do nosso dia a dia, mas da nossa essência, da nossa satisfação, né, de eu sentir, né, que eu sou importante para a sociedade. Então, ela tem um impacto grande, né? Então, representa toda essa percepção, a experiência que o trabalhador tem. Então, parece que é algo subjetivo, né? Então, a gente traz à tona agora algo que o Paulo falou ali, a NR17 já fala sobre a gente olhar o trabalho. E agora a gente está destrinchando esse ambiente, a natureza desse trabalho, o conteúdo, e olha também um olhar especial para o trabalhador. E quando a gente vai ver essas condições de trabalho, né? Como eu falei, o trabalho nunca ele é neutro, ele traz satisfação, ele pode trazer também frustração, ele pode trazer adoecimento. Então, aqui, por exemplo, a gente às vezes vê um trabalho que é na área da saúde, a gente tem um trabalho que tem baixa autonomia, muita hierarquia, às vezes um ambiente traz um desgaste físico, né? A gente às vezes tem alta volumetria, alta carga de trabalho, a gente lida com o ser humano, tem as nossas demandas emocionais, e às vezes a gente tem um baixo apoio, por exemplo, social, entre os pares, entre os nossos líderes, né, que a gente fala vertical, horizontal, e tem o meu próprio eu, né? Isso pode levar, né, ao adoecimento, pode ser uma fonte de estresse, de depressão e de burnout, pode ser um desfecho, né, de adoecimento. E aí a gente fala, mas como que a gente mede, né? O Paulo falou tanto agora, né? Isso começa no dia 26 de maio, vai ter que ser colocado lá na NR1, e a gente não tem psicômetro para colocar aqui na nossa cabeça, né? E colocar e medir nos trabalhadores como isso está sendo feito, né? E lembrar, assim, mas a gente tem métodos de diagnóstico de risco psicossocial. Existem instrumentos, existem métodos, a norma não é prescritiva do que eu tenho que usar, mas existem instrumentos que são validados internacionalmente, que não foram instrumentos que foram colocados, jogados, não, eles foram testados durante anos, né? Muitos deles são começados lá na década de 70 por um psicólogo famoso chamado Karasek, americano, que teve uma parceria muito grande com os escandinavos, que trabalham muito com a questão do trabalho decente. E quando a gente olha esses instrumentos, eles foram feitos numa época em que o trabalho era presencial, a gente tinha um trabalho decente, você tinha mais políticas de proteção ao trabalhador, né? Então, a gente sabe que esses instrumentos, eles estão também passando por uma remodelação pós-pandemia, que a gente falava tanto da questão tecnológica, ela acelerou, né? Ela vem acelerando e vem acelerando. E quando a gente fala de instrumento, de risco psicossocial, de medir, a gente pensa no coletivo, a gente não está olhando aqui só a Patrícia, a gente está olhando a Patrícia, a Josi, o Dr. Holmes, o Paulo e todo mundo que está aqui, né, hoje nessa live com a gente. Então, esses métodos diagnósticos, eles são comprovados, qual que eu vou usar, que é uma das principais dúvidas, depende do que você vai ver, depende da estrutura da sua empresa, do tamanho da sua empresa, não existe ou faça esse ou faça aquele, né? Tem, inclusive, situações que a gente nem fala para sugerem nem utilizar o instrumento, mas fazer grupo focal, por exemplo, né? Aqui eu só estou citando, por exemplo, uma das ferramentas,
que é muito utilizada, que é o HSE, que foi um instrumento feito na Inglaterra, que foi traduzido para o Brasil, né, para o português do Brasil. Então, até isso é olhado, não pode ser o português de Portugal, porque tem uma semântica diferente, né? Ele vê o estresse ocupacional, ele vê 7 fatores chaves, como demanda, controle, apoio da chefia, apoio dos colegas, relacionamento, cargo, comunicação e mudanças, né? E a gente não aplica um instrumento para a gente só ver, a gente tem que ter resultado desses instrumentos, né? E aí, aqui eu trago o meu querido, né? Que é um dos outros instrumentos que a gente chama de COPZOC, que é um instrumento da Dinamarca, que ele vê demandas de risco para a nossa saúde mental, mas demandas protetivas. Então, ele fala, nossa, a demanda quantitativa é um fator de risco. Se ele está desconfigurado, né? Com o nosso dia a dia, as nossas demandas emocionais, existem fatores protetivos, se eu tenho possibilidade de desenvolver, ele faz um raio-x do trabalho, né? Então, como é que está a influência, a possibilidade de desenvolvimento, o reconhecimento, a qualidade da liderança? Esse é um instrumento que é maior, ele é mais completo, assim, no sentido de ele tem mais de 120 questões, ele é um instrumento mais demorado, né? E só para a gente ter uma ideia, né? Ele sai, olha, por exemplo, ele sai um farol, o resultado dele. O verde, mostrando que ele está indo bem, né? E quando ele fica vermelho, né? Ele mostra que tem um sinal ali vermelho para a gente, na verdade, prestar atenção. Tá aqui, por exemplo, nesse resultado, tirado de uma página de um livro, ele mostra que a demanda quantitativa, é, a quantidade, a volumetria do trabalho está chamando a atenção, que é a última linha, né? Então, ele é bem. Ah, ele mostra um verde grande aqui, né? Então, ele está colocando que, por exemplo, o propósito desses trabalhadores é algo que impulsiona, que motiva, né? E ele coloca aqui também, aqui eu estou colocando um outro tipo de técnica de avaliação. As entrevistas, né? Os grupos focais, monitorar os indicadores que a gente tem no dia a dia, as ausências, o turnover, Se né? me permite só fazer um pedido aqui, porque tem gente com o microfone ligado e Pedir está para a interferindo na Josi tua dar fala. uma, por favor. Aí, não, o pessoal estava pedindo no chat, mas não adiantou. Aí eu me permito essa intervenção porque aí precisa falar que tem muita gente que está pedindo para desligar e está interferindo Obrigada, na tua doutor fala. Gomes. Se a Josi conseguir multar aí os microfones que estão Fiona, abertos. se você puder desligar o seu microfone, por favor, eu te agradeço. Cristina Sena. Que cor ela é? Ela é caramelo. Dá para mutar, Josi? Estou Uma cor tentando, mas eu não consigo mutá-la. o azul ressalta a tonalidade caramelo e marrom. Diana, muta, por favor, o seu microfone, por gentileza. Obrigada. Parece. Aham, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Então, assim, tem formas de várias ferramentas para serem, que a empresa vai ter que ver o que é que faz mais sentido. E aqui são 2 guidelines, né? 2 guias, que são as nossas bíblias, né? Vamos dizer assim, que são da OMS, da OIT, que elas falam, inclusive, como é que você lida com cada um desses riscos. E sempre traz à tona a voz do trabalhador. Coloca o trabalhador que ele tem a expertise para fazer. E para terminar, o plano de ação, ele vai sempre trabalhar com prevenção, né? A exposição vai querer entender quais são esses riscos psicossociais, colocar ações concretas. Ele vai trazer, por exemplo, a proteção, que é colocar treinamento para as lideranças e, por fim, até a reabilitação, a questão do apoio, né, das pessoas com condições de saúde mental que precisam estar sendo apoiadas nesse momento. Basicamente é isso de uma maneira sucinta que a gente colocou, então. Passar para a Josi agora.
Bom, antes de eu dar início também ao meu complemento, eu gostaria que todos vocês que estão participando da live neste momento desligassem os microfones, mutem o microfone de vocês, porque está dando interferência na fala dos participantes, por gentileza. É só clicar no microfone para ele ficar vermelho, que aí o mute ele já fica automático, pessoal. Obrigada. Trazendo esse complemento referente à questão de hoje, a gente entende que a identificação desse risco psicossocial, ele traz também para a empresa um reconhecimento que o assédio moral, quando a gente fala sobre isso, ele pode causar danos psicológicos graves e também trazer uma produtividade e bem-estar ineficiente para esse colaborador. Então, falando sobre prevenção e controle, como obrigatoriedade da PGR nesse sentido, a gente também fala sobre essa questão das organizações colocarem medidas, né, preventivas contra os atores, a questão do assédio moral. Isso a gente fala muito em todo o tempo, porque o ambiente tóxico, ele também faz com que essas pessoas adoeçam psicologicamente, também sobre as questões abusivas das lideranças, ela tem sido pauta muito importante dentro das situações. Quando a gente fala sobre o lixo laboral, a gente fala também de como que a gente é e como que a gente quer ser visto como liderança hoje. Então, a liderança, ela precisa também se preocupar em como que esse colaborador está, como os seus liderados nesse sentido, através do contato, uma verbalização diretiva, através das humilhações, brincadeiras, falas desconexas referente à vida pessoal desse colaborador dentro do ambiente laboral, o que gosta, sua opção sexual independente. São questões também que têm adoecido muitos profissionais, a gente tem visto isso diariamente nos noticiários de TV, nas publicações de jornal, muitas das vezes nas redes sociais a gente vê questões que levam aí a ideação suicida mediante a um sistema vexatório de humilhação, e esse sistema vem de uma forma patriarcal que a gente tem no nosso país, de que o homem manda, a mulher obedece, de que o quantitativo majoritariamente masculino ainda é muito grande dentro das nossas organizações de saúde e também dentro de todas as organizações. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala também que o maior quantitativo hoje que sofre assédio moral são as mulheres. E falando na área da saúde, que é o que a gente fala hoje, né, porque a maioria que estão aqui participam são gerentes de enfermagem, são presidentes de grandes organizações de saúde, são as mulheres. O maior quantitativo feminino hoje no atendimento hospitalar era a enfermagem e majoritariamente é feminino. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala não só da questão do assédio moral que tem adoecido, porque o assédio moral, muitas das vezes, ele é velado, ele é chamado na salinha, entre quatro paredes, onde está somente a chefia e o subordinado, e muitas das vezes esse posicionamento de humilhação, de muitas das vezes em querer o que o outro se coloque numa situação de submissão, muitas das vezes, né? Não respeitando o seu tempo e seu limite de fala, as suas colocações, muitas das vezes deixando pautado ali a ignorância no modo de se portar mediante esse colaborador, e isso tudo trazendo esse adoecimento. Hoje, quando a gente fala sobre processo trabalhista, que o doutor vai falar isso sobre mais para frente, né? Agora, mediante a nossa fala, o processo trabalhista hoje, o Ministério do Trabalho, ele versa que a maioria das denúncias que são feitas no ambiente laboral são de questão de assédio sexual e assédio moral dentro das instituições. Isso é de paciente para profissional, de profissional para profissional, e aí versa também essa questão do poder, né? Muitas das vezes as pessoas usam do seu momento de estar ali em um cargo, muitas das vezes indicam não, para poder usar desse fardo, dessa opção, subjugar o outro.
Então, a gente vê muito isso, as questões de isolamento, né? Você querer ver quantas vezes o funcionário vai no banheiro, quantas vezes esse funcionário ele para beber água, quanto tempo ele demora para almoçar, se ele tem uma carga limite ali de tempo dentro da instituição, muitas das vezes essas perseguições por não gostar, por pessoalidade, hoje a pessoalidade, ela entra nesse âmbito, nesse sentido, de muitas das vezes é uma ação é, camuflada, né? A pessoa fala, não, eu não tenho nada contra fulano de tal, mas eu fico implicando com tudo que ele faz, por mais que seja bom aos olhos dos outros, aos olhos daquela pessoa que tem poder sobre ele, nunca é bom. Então, ele se sente diminuído. Muitas das vezes ele se sente que o seu trabalho não é reconhecido. E de burnout, esse sistema, ela fala sobre isso, sobre a sobrecarga de trabalho e o não reconhecimento. Então, aquele profissional está dando o seu melhor a todo tempo, ele está se dispondo a fazer o melhor para trazer ali um resultado positivo e não é reconhecido nesse sentido. E muitas das vezes, quando a gente vê o que falta sobre isso dentro dessas instituições, são treinamentos, né, conscientização de que esse trabalho ele precisa ser feito de forma de união naquela instituição, trazer aquela unidade entre os colaboradores, entre a gestão que está apresentando esse tipo de trabalho, trazer um monitoramento contínuo das empresas em relação aos processos de gestão de risco periódicos nesse sentido, então, trazer a clareza da identificação de onde que esses profissionais eles podem recorrer dentro das instituições quando eles sofrem esse tipo de instituição. Então, da mesma maneira que precisa colocar essa instituição dentro desses riscos ocupacionais da NR1, a gente também precisa colocar denúncias ativas, acolher essas demandas, trazer a identificação sobre esses riscos dentro das instituições, avaliar esse tipo de ocorrências institucionais, porque aí entra no que a Patrícia trouxe, que é trazer esses parâmetros e também esses apontamentos para a gente poder colocar o que precisa ser mudado dentro dessas instituições. Quando a gente traz esse tipo de clareza, a gente fala que o assédio moral dentro das instituições, ela gera esses riscos ocupacionais da NR1, que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout. Muitas das vezes esse profissional lutou tanto para estar naquele cargo e mediante chefias ou não cumplicidade dentro daquela organização, ele começa a adoecer por se sentir isolado, por não ter seu trabalho reconhecido, por muitas das vezes não ter essas qualificações que aquele grupo que já está ali instituído tem. Então, são vários fatores. Mesma coisa quando a gente é novato e entra numa instituição, a gente se sente o patinho feio. Até a gente começar a ter ali aquela abordagem de abertura com aquele grupo, de ser bem aceito, de entender e compreender que você veio para somar, muitas das vezes o que a gente escuta dentro das instituições de saúde é que a pessoa foi ignorada, que suas demandas são ignoradas. Então, são esse tipo de percepção que nós precisamos ter mediante essa questão na NR1 também. E, claro, a gente fala sobre esses riscos de doenças ocupacionais e a gente fala sobre a questão do estresse crônico, ansiedade, depressão, né? Ela fala sobre esse ambiente a ser fiscalizado mediante esse tipo de posicionamento e também melhorando a qualidade de vida. Hoje ainda a gente não tem uma normativa, né, que versa sobre isso no Ministério da Saúde, referente à saúde mental, né? A gente não tem medidas de políticas públicas diretivas para a saúde mental do trabalhador. Então, a gente precisa, através dessa pauta que foi levantada, da NR1, que entra em vigor agora em maio, e haja medidas de políticas públicas em saúde mental para os brasileiros e também nessa questão da saúde. E aí, eu falo com o Dr. Holmes nesse momento, que é psiquiatra, e eu questiono sobre essa questão do impacto do trabalho. Gostaria que o doutor nos explicasse quais são os impactos da saúde mental frente a essa questão laboral da saúde mental, ansiedade, síndrome do pânico, como as instituições podem se colocar nesse sentido, né, e trazer também uma atualização favorável para esse ambiente de trabalho hoje.
Josi, bom, eu fui falando assim, né? A Patrícia tinha perguntado se eu ia colocar slides, né? Aí os slides dão uma organizada, né? Mas eu já mudei minha fala, assim, quando o Paulo falou umas 3 vezes, depois a Patrícia falou mais umas 3 vezes, você mais um monte. Porque é um assunto amplo. E aí eu estava pensando assim, eu vou fazer propor um desafio para mim mesmo. Fale uma única palavra e desenvolva sobre ela. Porque eu acho que é isso, assim, né? Às vezes a pessoa chega no médico para o médico resolver. Às vezes chega para mim assim para resolver. Então, o Paulo deu a estrutura, a Patrícia deu uma metodologia e chegou assim, vamos lá, resolve, Holmes. Tipo assim, uma sala de emergência, resolve, né? Fala assim, ouvir, escutar. Essa é a palavra, ouvir. Ouvir o trabalhador. E esse trabalhador, ele é do presidente até o chamado terceirizado, até são os stakeholders, aquele da logística que entregou ali, entrou para entregar uma mercadoria, mas pode escorregar dentro de uma sala, sabe? Ouvir, né? Mas para isso tem uma palavra antes que é responsabilidade, né? Não dá para empregar alguém, nem aceitar um trabalho sem responsabilidade. Então vamos lá, ouvir, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu vou falar em português, né? Nada sobre mim sem mim. Né? É uma frase que talvez alguém já tenha visto pichada no muro, né? Ela está em movimento sobre direitos humanos, direitos dos deficientes, né? Não dá para fazer alguma coisa sobre mim sem me ouvir. Quando eu sou pediatra, também, né? Minha formação básica é pediatra. Eu acho que a especialização, a formação que mais me ajuda é pediatria. Porque na pediatria, né, a gente, uma vez, né, você tem que dar conta de coisas que estão fora do script, né? Então, a pediatria até hoje me ajuda bastante, né? Então, quando eu tenho que atender uma família, né, ou um trabalhador, vamos lá, uma trabalhadora, eu quero saber se ela tem filhos, eu quero saber com quem os filhos ficam enquanto ela está trabalhando. E às vezes é ali que eu percebo uma vulnerabilidade. Isso não está em texto legal nenhum. São 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar. Não há questionário que dê conta de todo o risco que existe. Então, se eu ouço livremente aquele trabalhador, eu vou começar a construir variáveis que não estão em questionários gerais. Todo questionário geral, ele de alguma maneira, ele tem algumas especificidades para a empresa, para a região que está e para cada um daqueles trabalhadores. Se essa mulher, eu falo mulher porque a mulher é o lado mais vulnerável, né? E aí eu já falo assim, coloca tudo que é diagnóstico, tudo que é nome entre parênteses. Né? Isso eu aprendi na emergência psiquiátrica. Chegou um quadro, está com depressão grave. Aí você vai ver o que aconteceu, sofreu uma violência. Isso, não estou falando assim, eu posso chegar e falar assim, case. Né? Eu gosto muito de casos que, sabe, uma jovem mulher sofreu uma violência, recém-casada, estava na rua chorando. No final das contas, pegaram ela, levaram ela à revelia para um hospital de psiquiatria. Ela calada, querendo ir embora, acabou sendo contida e sedada. No meu plantão, que começava no outro de manhã, eu fui ouvir a história. O então companheiro, tinha agredido. Ela de outro lugar, de outro estado, ela voltaria para casa onde ele morava. Ela não sabia o que fazer. Resultado, nós esclarecemos o que era. É uma situação de violência doméstica. Foi feita a notificação ao Ministério da Saúde, foi facultado a ela prestar queixa naquele momento na delegacia, se quisesse a gente organizava de uma maneira, mas ela ali ela ficou segura, não, desde para frente cuido eu. E foi, não tinha depressão nenhuma. Né? E às vezes chega assim, pai às vezes paciente, né? Quando eu percebo que é possível falar, né? Meu filho está muito deprimido. Isso aconteceu, isso é fato, no meio da pandemia. Né? Aí eu cheguei para o pai e falei assim, puxa, que alívio, né?
que bom que ele está deprimido. Pai, como assim, doutor? Eu falei assim, ele era uma pessoa super ativa em tudo. O pai do melhor amigo morre. Ele está isolado de todo mundo. Você quer que ele fique como? Comemorando feliz? Né? Ele entristecer é uma questão ética. Né? Agora, aí eu aliviei, né? Agora vamos ver como entristecer, né? Tem outras formas. Então, por isso que eu falo assim, vamos colocar diagnóstico entre parênteses, pânico, depressão, ansiedade. Porque, senão, a gente fica falando assim, o problema é da pessoa, ela que tem uma vulnerabilidade, uma predisposição genética, isso já caiu por água abaixo, isso não existe, tá? Assim, não, mas a mulher, quando chega aos 40 anos, ela é que vai aparecer o quadro bipolar. Pô, com 20 anos de idade, ela abdica da própria vida para cuidar de casa, de filho, dessa dificuldade toda. Aos 40 anos, ela se dá conta que não vai conseguir chegar perto do que ela sonhou na vida. E se quer que ela fique como? Feliz da vida? Então não, é questão genética, aos 40 anos, o bipolar. Isso é de uma estupidez, assim, de não ver pela perspectiva da violência. Desde o final de 2022, o termo violência ele pode ser utilizado para a definição de doença ocupacional. Pode ser utilizado e deve ser utilizado, né? Os colegas médicos precisam saber disso, porque eles acabam fazendo o laudo. Então, toda a rede ela precisa saber disso, né? Isso é uma coisa. A violência hoje, guarda isso, a violência hoje é diagnóstico diferencial com transtorno mental. Se está deprimido, pesquisa violência. Se está ansioso, pesquisa violência. Se está com pânico, pesquisa violência. Não é para ficar também achando que tudo é violência. Eu falo o seguinte, para fazer um diagnóstico de violência, você tem que saber dizer o que não é violência. Porque muitas vezes, você repara que eu não estou usando o termo nem burnout, nem assédio, porque estão desgastados. Estão desgastados. Desgastou o termo, fazer qual o conceito que eu consigo usar melhor? Né? Então, estou usando o termo violência. Né? E acho que esse a gente vai conseguir usar por muito tempo. Então, é necessário perceber, né, o que é e o que não é. Por que eu falo? O que não é uma violência? O que não é um assédio? O que não é um burnout? A gente tem que ver, hoje a gente está passando uma crise de maturidade. As pessoas também estão chegando ao mercado de trabalho sem maturidade, com baixíssima capacidade de frustração. Aí qualquer coisa, ele cometeu um assédio. E você vai ouvir, não tem um assédio ali. Não tem um assédio. Então, quando a gente fala ouvir, a gente tem que ouvir os trabalhadores. Quando eu falo trabalho, são todos trabalhadores. O presidente da empresa está lá trabalhando, senão ele estava aposentado no Caribe, em algum lugar, né? Ele é um trabalhador, mas na função de presidente. Então, todos têm que estar ali. Todos têm que estar ali, né? Então, a escuta ela é absolutamente fundamental para que a gente possa fazer isso acontecer. Então, por isso que eu falei, escuta, vamos ouvir. Como ouvir, né? Não tem medo de ouvir, pô. Não tem medo de ouvir, né? Um alto executivo, geralmente ele tem uma pessoa, um trabalhador dentro da casa dele, né? Ou fazendo uma faxina, ou ajudando para fazer uma comida, ou até cuidando dos filhos, a responsabilidade, né? Né, de formação até da pessoa que vai ser de alguma maneira um tutor para os filhos, né? Então tem, então ele conversa, ele é um empregador direto, então não tem essa de não dá para falar, tem que dar para falar. Agora, se alguém não existe mais espaço em empresa nenhuma, não existe mais espaço em empresa nenhuma para assédio violento. Não existe mais espaço. Acabou, não dá mais. Agora, nós somos um país muito grande, né? Eu viajava mais, mas ainda rodo por vários cantos, né? Em alguns lugares do nosso país, eles são de um patriarcado de século XIX. São, né? Então, o que fazer numa situação dessa? Há algumas questões que são transnacionais, questão ética, do cuidado com a mulher, do cuidado com a criança, do cuidado entre pares trabalhadores, isso é transnacional, né? Esses lugares, esses rincões de assediadores, né? Porque esses lugares de um temperamento patriarcal mais rígido
são, coincidentemente, os lugares que têm mais violência contra a mulher e contra a mulher criança. Coincidentemente, não é um acaso, não é algo aleatório, é coincidente, incidindo junto, porque estão relacionados. Então, é uma obrigação, eu acho assim, estruturante do país fazer isso acabar, né? E aí eu acho que é o bacana da coisa, né? Que eu não vou me alongar muito, que as empresas, é um papel que as empresas têm. As empresas estão com uma oportunidade de reduzir todas as situações de violência que tem no país. E, para isso, a empresa vai ter que falar também de suas vulnerabilidades, né? Ou, melhor dizendo, mais bem dizendo, fragilidades, né? 2 anos atrás, no Congresso, na Bienal de Arte de Lyon, na França, o tema foi fragilidade. Em síntese, era o seguinte: todos temos fragilidades. E não há problema nenhum em dizer quais são as nossas fragilidades. Aí eu já faço uma interpretação dentro da clínica, né? Agora, se alguém pega a minha fragilidade e vai contra ela, aí transformou a fragilidade de um em vulnerabilidade. Então, não temos que temer mostrar nossas fragilidades. A empresa não tem que temer mostrar suas fragilidades. Até porque, vamos supor que ela está passando por uma crise de mercado e fala assim: pessoal, estamos com uma crise, vamos ter que demitir. Isso pode acontecer numa empresa. Não, mas não pode, assim, não tem como. Aí olha as contas aqui, mostra as contas. De repente, 2 dias depois, na sala lá do diretor, eu queria falar com o senhor, aí vai lá e entra. Olha, isso. E, de repente, é uma solução que funciona. Uma anedota que eu vi num curso de administração, mas foi um case, tá? É um case, eu ia chamar de case. Pasta de dente, né? Para fechar, né? A pasta de dente, né? Ela passava, né, na linha de produção, ela entrava na caixinha e seguia. Só que algumas caixas não estavam sendo preenchidas pelo tubo de pasta de dente. Isso gerava um problema de logística depois, ter que repor aquilo, né? Chegava a caixa vazia. Aí chamaram uma empresa que fazia sistemas assim, e na esteira, né, ela instalou uma balancinha, e aí toda vez que não pesava a balança, que a caixa estava vazia, vinha uma pá mecânica e empurrava aquilo. Isso só custou alguns milhares de dólares e milhares de reais ou dólares, não sei, na época, e ficou. E aí depois foram fazer uma inspeção do equipamento funcionando, estava desligado. E aí foram em cima do operador, né? Como é que você desliga um equipamento desse, não sei o quê? Aí ele chegou, puxou um ventilador e mostrou o ventilador. Falou assim: aquilo ali estava dando muito problema, não estava funcionando. Aí ele botou o ventilador. E aí o ventilador, a caixa que estava cheia, ela não ficava ali na esteira. Agora a caixa leve jogava fora. Então, com um ventilador de R$ 100, ele fez o trabalho. Então, tem que ouvir o trabalhador, né? Para o bem da empresa, né? Então, era isso que eu queria dizer. Sim. Doutor Holmes, muito obrigada. Trazendo aí um contexto sobre essa, é muito importante a gente falar sobre que em março de 2019 a Câmara Federal ela aprovou um projeto de lei, PL 4742 de 2001, que assédio ao trabalho como crime. Na lei, assédio moral com base na moralidade pode ser definido como pessoa que regularmente viola a dignidade de outra pessoa, causando danos. E esse danos, ele entra nessa NR1, que são os danos psicossociais, né, os riscos psicossociais dentro das instituições, né? E quais são esses exemplos, né, de assédio que entra nessa questão da NR1? Forçar o trabalhador a pedir a demissão, metas abusivas, apelidos pejorativos, xingamentos, tratar mal, não passar nenhum trabalho. Eu não gosto da Patrícia, então vou deixar ela aqui ociosa, e enquanto eu estou liderando aquela equipe, e assim eu vou seguindo. Reclamar de tudo que a pessoa faz sem motivo, entra nesse quesito. Excluir e ignorar esse funcionário por pessoalidades, muitas das vezes, quando entra o processo trabalhista, quando você vai ver a questão de pessoalidade entre a liderança e o colaborador, e vice-versa, né? Impedir que a pessoa exerça seu direito de ir e vir, de ir no banheiro, de se alimentar, de ter seu momento de descanso, enfim, segue nessas prerrogativas, né? E para essas questões, o que precisa provar essa questão do assédio, muitas das vezes, são testemunhas. E muitas das vezes, nesse ambiente laboral, o que
pega nesse sentido para quando você vai fazer esse tipo de denúncia, é colocar essas testemunhas, porque eles falam assim, se você é a bola da vez, se eu me colocar para te ajudar, quem me prejudica sou eu, nesse ambiente de trabalho. Então, eu gostaria de saber sobre o Dr. Paulo, se ele pode contextualizar sobre isso, quais são as medidas ou o comportamento que a gente pode ter para se precaver nesse sentido. Posso só fazer um comentário que eu levantei a mão aqui, só uma coisa antes do Paulo falar que tem a ver com ele. Primeira coisa é a seguinte, né? Testemunha, né? Eu sou testemunha, tá? Eu, como médico, eu sou testemunha, né? E já fui testemunhar algumas vezes, né? Instituições grandes, né? E eu sou ouvido. A minha grande dificuldade hoje, muitas vezes, é para um colega psiquiatra, dentro da psiquiatria ortodoxa, ele fica procurando assim, tem transtorno depressivo, tem transtorno... Aí, às vezes, a pessoa melhora com o tratamento, não tem, ele não consegue ver. Então, o meu papel ali dentro é um papel de reposicionamento conceitual também, né? Agora, uma coisa assim que é importante assim de ouvir, eu falei assim que ia me ater a isso, né? Eu, como médico, ouvindo uma queixa, eu vou percebendo e vou dizendo, não, isso é uma situação de violência, e vou mapeando o que aconteceu. Né? Uma paciente, né, que estou me lembrando aqui, né, que abriu um quadro psicótico grave, e aí falou assim, ela ficou louca, aí facilitou para todo mundo, ela ficou louca, ficou louca. Num determinado momento, ela solta isso aqui de uma fala que eu achei interessante, juntou, aí ela consegue mapear de onde surgiu o sofrimento dela. Foi uma condição de assédio, isso acabou sendo reconhecido na justiça. Agora, o quadro psicótico dela melhorou ali. Então, acabou sendo um trabalho pericial, foi, né, mas melhorou sem eu ter que fazer intervenções outras que não fosse ouvir, ajudar ela a montar o quebra-cabeça e aí sair daquele labirinto que era a psicose, né? Então, muitas vezes a pessoa adoece de tal maneira que ela perde a capacidade de falar, né? E aí, nós, da saúde, a gente tem um papel importantíssimo de ouvir. E não precisa ser da saúde, pode ser um colega de trabalho. Agora, se ela formula aquilo tudo, vem um colega de trabalho dela para mim e fala assim, olha, eu acho que era legal você ouvir de novo fulano. Ela vai reposicionar a fala dela e vai trazer isso muito mais elaborado, né? Então, ouvir cura, né? Poder falar, né, para alguém cura, né? Isso que eu queria falar para vocês. Agora, nós da saúde, nós somos testemunhas, não precisa ser um colega de trabalho que vai sofrer, e sofre mesmo, tá? E sofre mesmo a violência. Então, nós temos, vamos dizer assim, essa usar um termo atual, um lugar de fala, exatamente para fazer esse posicionamento. Nós temos aqui um dado Desculpa. também que é bem alarmante referente Não, a isso. não, só lembrando aqui, se fazer uma parte aí, um complemento ao que o Romes falou, né? De ouvir o trabalhador, a gente tem a CIPA, todas as empresas têm CIPA. E a CIPA é muito mal utilizada, né? Normalmente, ele cumpre, né, os aspectos burocráticos da legislação, né, e somente. Eu acho que a CIPA, né, um olhar que eu tenho, ela tem que ser acionada, principalmente agora, quando a NR1 fala em ouvir os trabalhadores, a gente já tem lá uma comissão preparada para isso, né? Com gente tanto escolhido pelos trabalhadores quanto pela empresa, né? Então, eu tenho batido muito nisso, né? Eu sempre achei a CIPA muito mal utilizada, né? Mas agora é a oportunidade de revitalizar e usar bem essa obrigatoriedade de ter a CIPA, né? Para quê? Para ouvir os trabalhadores, para ter representação dentro da empresa, né? Só um complemento aí para a fala do Gomes aí. Eu gostei muito, viu, Gomes? Sim, muito bem, muito assertiva essa complementação. A gente tem aqui também um complemento falando sobre isso, dado muito importante no Brasil, que de 2020 até 2023, mais de 400 mil
casos de assédio moral foram registrados no Tribunal Regional no país. Então, assim, é muito alto o número, infelizmente, cresce, é recorrente, infelizmente ainda pessoas não denunciam por medo de represálias dentro das instituições, por comportamentos, muitas das vezes, de suas lideranças, né, ou por ser arrimo de família e não poder perder aquele emprego naquele momento, mas a gente precisa entender que se não houver denúncia, não tem como qualificar e quantificar também esse tipo de abuso e de assédio nas instituições. Então, precisa sim haver denúncia, precisa sim haver esse tipo de acolhimento, e como foi mencionado também aqui nessa live de hoje, quando eu sei, vou usar uma metáfora de um exemplo bem importante, eu sou gerente de enfermagem de uma instituição, e eu sei, soube por outros funcionários, que eu tenho uma profissional que sofreu um assédio de violência doméstica em casa e veio trabalhar em condições não muito dignas naquele dia. Eu preciso acolher essa vítima, eu preciso sim conversar com essa vítima, eu não posso alarmar o caso, mas eu preciso ter medidas também de segurança para essa vítima. Porque muitas das vezes ocorre desse assediador, esse abusador, ficar esperando nas redondezas das instituições para poder muitas das vezes intimidar a vítima. E precisa sim ser feito o boletim de ocorrência, precisa sim ser feito um acolhimento, precisa ter esse registro que a gente precisa ter dentro da instituição do que foi feito para acolher essa demanda desse funcionário, porque isso também é um meio de segurança pública institucional. Então, a gente precisa também ter esse tipo de posicionamento, a gente precisa acolher, se ater, a gente não pode usar dessa frase que a gente utiliza na sociedade, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente precisa sim ter esse acolhimento dentro das instituições, e isso entra nessa questão também do assédio moral nesse PL, porque muitas das vezes, por ser, mais uma vez, reafirmando, o ambiente laboral ser majoritariamente feminino nesse sentido, ela precisa também ter esse suporte também dentro desse ambiente. Quando a gente fala também dessas violências que entram nessa questão da NR e também do assédio moral, a gente fala também da violência tanto sexual, econômica, social e a doméstica. Então, ela entra nesse viés de violência, né, além da física, psicológica, moral, né, o assédio de diminuição daquilo que você faz também entra nesse sentido. É muito fácil você, num país, como a gente já mencionou aqui mais uma vez, patriarcal, você lidar com o homem. Quando você vê uma mulher numa posição de liderança que ela traz, que ela faz acontecer, o homem que se sente diminuído no seu ego, ferido, né? Porque por ter uma mulher ali tomando a frente, ele usa desses artifícios para que se submeta a esse tipo de ação. Então, a gente precisa ter esse olhar também. E aqui a gente entra também falando quais são as atitudes que as empresas também podem ter nesse sentido. Treinar os funcionários também é muito importante, praticar o código de ética institucional, muitas das vezes o código de ética da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, mediante aquilo que o profissional tem feito e exercido nessa instituição, começando pelo recrutamento, como foi mencionado pela doutora Patrícia, a diminuição da desigualdade de gênero também, porque entra nessa questão do risco psicossocial, porque eu preciso saber quem é o meu funcionário, eu preciso entender como que ele faz para chegar aqui, né? Quais são as medidas que fazem ele chegar nesse ambiente laboral, como que ele está, fortalecer o canal de denúncia também é importante na instituição, entra a questão da CIPA, entra a questão da comissão de ética dentro das instituições, investigar as denúncias dentro das instituições quando ocorre esse assédio moral, né, vertical, descendente, organizacional, muitas das vezes. Esquecer quando entra a hierarquia, que é o seu superior, mas ali você está lidando com pessoas, e se eu tenho uma liderança que está adoecida, ela vai adoecer pessoas. E aí entra essa questão do risco psicossocial também, né? E também dá apoio para a vítima nesse sentido. Então, eu gostaria de saber aqui, doutora Patrícia, se pode complementar sobre o que foi mencionado, como que a liderança hoje ela pode se portar para evitar ou muitas das vezes colaborar para que esse ambiente de trabalho não tenha esse tipo
de ações no ambiente, no dia a dia desse trabalhador. Eu acho, assim, complementando só o que o Dr. Holmes, o Paulo e você colocaram tão bem, me veio à memória aqueles manuais que a gente mostrou no PPT da OIT e da OMS, o quanto eles reforçam a oportunidade e a necessidade do treinamento das lideranças, né? Desde o do mais básico, o que é saúde mental, quais são os sinais de transtornos mentais, não para que ela faça diagnóstico. Ela não tem, na verdade, que fazer isso, ela não tem, na verdade, a capacitação para isso. Mas se ela percebe que existe ali um ambiente que, de alguma forma, pode ser tóxico, né? Ou algum colaborador que apresente algum tipo de sinal, ela tem que fazer um encaminhamento para o médico do trabalho, por exemplo, ou para o médico que vai assistir aquele funcionário. Então, hoje a gente sabe assim, como o Dr. Holmes também falou, os líderes também são trabalhadores. E eles desdobram aquilo que vem sobre eles. Então, se eles têm carga de trabalho imensa, muitas vezes eles desdobram também. Então, a gente vê pesquisas comprovando, né? Apesar da gente estar na era da tecnologia, o Fórum Econômico Mundial vem e fala: a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter escuta ativa, a gente precisa ter lideranças preparadas. Então, aquelas skills e habilidades que tanto a gente fala, é o que mais o Fórum Econômico fala. Na época da tecnologia, a gente precisa de cuidar de quem cuida da empresa. Então, precisa cuidar das lideranças, e essas lideranças pensar em segurança psicológica, ambiente onde as pessoas possam se colocar de uma maneira que eu não sinta que eu vou ser retalhada, se eu colocar alguma opinião que é completamente divergente, mas que eu seja acolhida. E o Dr. Holmes falou sobre fragilidade, você vê, os principais cientistas hoje, né, de Stanford, de Harvard, fala de vulnerabilidade, que o líder que mais adquire resultados são aqueles que expõem a vulnerabilidade deles e que entendem que eu preciso do outro para que eu consiga produzir um resultado de maneira saudável. Exatamente. Para complementar, só para que vocês entendam, quando entra essa questão do NR1 e sobre a questão do SPL, que realmente agora é crime ou assédio moral, o que é assédio moral? Para que as pessoas entendam e tenham clareza do que você pode olhar e falar: olha, aqui está sendo praticado assédio. Inventar ou propagar boatos sobre o trabalho, desrespeitar a crença religiosa de qualquer empregado, proibir de ir ao banheiro, empregados que trabalham em pé, proibir eles de sentar, estipular as metas excessivas, ameaçar com punição e demissão, vigiar excessivamente, gritar, humilhar, expor a terceiros diálogos e solicitações trabalhistas e divergências em acordos estabelecidos. Como bem a doutora Patrícia menciona, né, essa questão precisa ser avaliada, porque entra tudo nessa questão do risco de psicossocial, porque você está colocando ali, você está colocando aquela situação de pessoalidade, muitas das vezes mostrando o seu autoritarismo mediante o seu posicionamento de liderança de forma errônea. Então, a gente precisa agregar, a gente precisa ter medidas dentro das instituições de roda de conversa, medidas de acolhimento, né, ter ali esse momento de dialogar. A gente falou muito sobre essa questão, diálogo. Quando a gente abre para o diálogo respeitoso, dando essa oportunidade de que a gente pode falar o que realmente está acontecendo e ter essa comunicação aberta, a gente inibe esse tipo de acontecimento dentro das instituições. E como que a gente faz isso? Trazendo uma organização que tenha esse olhar acolhedor. E a NR1, ela vem para fazer isso, para trazer essa normativa referente a essas questões. Bom, aqui no nosso chat, quem quiser fazer alguma pergunta, pode enviar para os nossos participantes, tá? Se tem alguma questão que vocês querem compartilhar, alguma dúvida que vocês tenham referente à temática,
né, sobre tudo aquilo que a gente trouxe nessa noite, para a doutora Patrícia, doutor Gomes, doutor Paulo. Vocês têm de dúvida ou que vocês querem compartilhar alguma situação a qual vocês vivenciaram e não tiveram como ser intuído para que aquilo fosse tomado de medida ali cautelar dentro da instituição, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Tem uma pergunta. A live vai ficar gravada, ela, depois que essa live terminar, ela vai subir para o YouTube, pela Associação Voluntários da Saúde. Tem alguém aqui falando que não conseguiu enviar chat aqui no meu WhatsApp. Eu vou perguntar, e aí gostaria de um complemento do Paulo, do Dr. Gomes e da Patrícia referente a essa questão. Me enviaram aqui uma pergunta no WhatsApp, falando sobre o posicionamento. A pessoa pergunta assim: qual medida precisa se tornar eficaz para que haja, referente a essas denúncias, uma maneira de que o colaborador que está denunciando não sofra nenhum outro tipo de assédio dentro da instituição? Patrícia? Bom, eu acho assim, que a gente costuma ter, nós não temos ainda no Brasil uma cultura das pessoas poderem se colocar, né? Comitês de trabalhadores, comitês de clima, isso já é normal, a gente vê isso em alguns locais, em alguns países. Vocês têm canais de denúncia, muitas vezes, que são em que as pessoas não precisam ser expostas, né? Então, eu posso fazer uma denúncia anônima, né? Canais de denúncia de anonimato e colocar a situação que está acontecendo. A INR está aí, ela vai. 26 de maio está chegando e a gente tem que entender que não vai virar a chave de um dia para outro. Todos os países onde começou a se legislar, demorou um tempo para isso se maturar. Isso vai acontecer também no nosso país. A gente vai demorar um tempo para trazer esse assunto à tona e resolver, né? E trazer soluções que sejam viáveis. Então, com certeza, vai trazer a voz do trabalhador, como o Paulo bem falou, ali ele começou com um slide maravilhoso, que ele coloca, é a NR do trabalhador, né? Não que as outras não sejam, mas essa obrigatoriamente a gente precisa solucionar esse problema relacionado a fatores psicossociais, e a INR vem para isso. Então, locais de escuta, locais de ouvidoria, denúncias anônimas, tudo isso vai começar a ser tratado, porque o assunto está sendo tratado à tona, não dá mais para esconder nada embaixo do tapete. O canal de denúncia já... Doutor Paulo? Perdão. Ah, tá. O canal de denúncia, na verdade, já existe, né? Já é obrigatório existir, na verdade, né? Só que as empresas, pouquíssimas empresas têm canal de denúncia, né? Para assédio, para as questões de assédio. É questão de implementar, é questão de ser cobrado isso das empresas, né? A obrigatoriedade já existe. Agora precisa se colocar em prática isso, né? Doutor Gomes, quer complementar? É isso, né? É ouvir, né? Um canal de denúncia, alguém tem que falar e alguém tem que ouvir, né? É isso. Eu acho que a palavra-chave é isso, ouvir, né? E como vai construir isso, né? Não há mais espaço para violência, não há mais espaço para violência. Acho que não é só no ambiente de trabalho. É, no grau de desenvolvimento social que a gente alcançou no mundo, né? Existe desigualdade, né? Então é essa desigualdade que a gente vai buscar
resolver com isso, porque não dá, né? A gente, como sociedade, a gente fecha os olhos, não é só para uma crise que está acontecendo na África ou na Ásia, né? Está acontecendo no bairro vizinho, às vezes no prédio do lado, às vezes no mesmo prédio, né? Então, não dá mais, sabe? Então, a lei ela ajuda a organizar, né? É, leis são necessárias em sociedades grandes, né? Em sociedades tradicionais, ágrafas, né? Ela opera de uma outra forma, mas ela opera. Há leis, há tabus, né? O que a gente está fazendo aqui está na ordem do tabu, né? Os tabus não estão sendo respeitados, né? E aí tudo vai mal, né? Então é, é um, de alguma maneira um contentamento, um conforto de que isso tenha chegado a um texto de lei, mas sinceramente é uma tristeza, porque precisou disso para a coisa se ajustar. É muito triste. Isso mostra que está tudo muito errado, né? Então é chamar mesmo, né? A responsabilidade, né? Eu falei a palavra ouvir, mas eu falei assim, existe uma responsabilidade. É isso, né? E falar de forma responsável e ouvir de forma responsável. Se tiver que acusar, que acuse. Se tiver que denunciar, que se denuncie. Agora, que haja maturidade para entender o que é e o que não é. E isso também vai ter que ser construído, né? A gente vai entrar numa curva de aprendizado e nós, da saúde, a gente tem que saber disso. A gente vai ouvir muita besteira, né? Mas faz parte da nossa curva de aprendizado acolher essas besteira, que na verdade não tem como ser besteira, né? Uma acusação é grave, né? Mas coisa banal, talvez dizendo, né? Uma acusação por coisa banal vai chegar na gente, faz parte da curva de aprendizagem. Então, nós temos que estar preparados para ouvir, para dimensionar, para lidar com a imaturidade de alguém. Imaturidade, eu falo do trabalhador que denuncia, do responsável, do gestor, não, aí não tem como. Aí é negligência, é imperícia ou é imprudência, né? Então, um trabalhador que vem de uma cidade pequena, numa grande corporação, entra naquela cultura, que a empresa gosta de falar muito, a cultura organizacional, né? Que entra nisso, sabe? Ele está chegando, ele tem que se ajustar. Agora, ele pode, o trabalhador, ele pode. Não, e aí vamos sentar e vamos dizer o que está faltando, porque aí pode estar faltando alguma coisa até na formação, mas tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido, porque aí a gente vai estar lidando com uma fragilidade dele. Agora, no gestor, não. Se ele chegou ali, isso ele não tem como alegar. Aí ele já tem um lugar ali na empresa hierárquico, e se ele comete, se ele fecha os olhos, se ele é tolerante com alguma situação que hoje é caracterizada como violência, ele tem sim que ser responsabilizado. Mas isso vai acontecer cada vez menos, eu espero, né? A lei é para isso. Exatamente. Muito bom. Aqui a gente tem uma fala também da Ana Cristina Salerno, ela também faz parte do GT Voluntários da Saúde. Aninha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ela menciona assim: teremos que implementar a cultura justa e segurança psicológica como um papel fundamental da liderança. E a gente tem feito, através da ABS, um programa de liderança muito bacana com a Santa Casa de São Paulo, e a gente, dentro desse cronograma, a gente fala sobre o assédio moral, a gente fala sobre a comunicação não violenta também, que é muito importante, mediante essa questão que o doutor Gomes acabou de levantar, porque a gente precisa ter essa maturidade de saber dialogar, de saber também se posicionar, né, da maneira a qual a gente também se posiciona nesse sentido. E aqui a gente tem uma pergunta aqui da Camila Moraes, que ela fala assim: como a equipe de enfermagem do trabalho pode, na prática, ajudar no levantamento dos riscos psicossociais, e se alguém que também esteja fazendo no seu ambulatório, se há já alguma prática referente a isso? Eu levantei a mão justamente para responder essa questão da Camila. Eu sou enfermeira do trabalho, Camila, e atuei muitos anos na enfermagem do trabalho, e a gente sempre atua muito próximo, né, dos trabalhadores, e os resultados mostram que um grande facilitador para fazer grupo focal
e escutar os trabalhadores para conseguir captar a percepção deles, para colocar, inclusive, na questão dos riscos psicossociais, é a enfermagem do trabalho. O ambulatório de saúde do trabalhador, ele é muito bem, de um modo geral, muito bem acolhido pelo trabalhador. Infelizmente, o RH não é visto dessa forma, ele é visto como aquela área que demite, que pune, né? Mas o ambulatório de saúde do trabalhador, a enfermagem do trabalho é muito bem aceita em grupo focal, que é, na verdade, sentar com os trabalhadores e fazer a captação do que eles estão, da percepção deles com relação aos riscos psicossociais. Isso é muito bom. Bom, a gente não tem mais perguntas ainda no chat. Quero agradecer, né? A gente vai dar, então, os devidos encerramentos neste momento, por conta do horário. Agradecer, primeiramente, ao presidente da AVS, Fernando Torelli, por nos permitir trazer essa live tão importante de esclarecimento para as instituições. Quem conseguir assistir posteriormente também e trazer aí alguma implementação referente a isso, pode nos procurar. Agradecer também ao secretário da AVS, Marcelo, sobre essa abordagem que nos trouxe, que nos ajudou a trazer também essa participação. Doutora Patrícia, que está comigo aí do GTRH, muito obrigada por confiar nesse trabalho, nos trazer aí essa oportunidade desse esclarecimento dessa normativa que vai entrar em vigor agora em maio, que é muito importante para as instituições hospitalares. Doutor Gomes, muito obrigada por toda a sua fala, por toda a sua disposição. Agradeço em nome da AVS sua disposição hoje de nos trazer esse brilhante esclarecimento referente a essas questões. Muito obrigada. E também ao Dr. Paulo por nos trazer também falando sobre essa questão laboral, né, do exercício profissional aí dentro da NR1. Muito obrigada também sobre essa disposição neste momento. Bom, aqui estamos, a AVS também está no LinkedIn, vocês podem nos acessar, vocês podem também fazer parte desse projeto, que é um projeto voluntário na saúde, a gente ajuda aí as organizações do SUS, né? A gente tem 13 GTs falando sobre isso, esse GT a qual eu lidero é o GTRH, e juntamente com a Patrícia, Ana Cristina Salerno, que faz parte desse programa, e entre outros profissionais que estão ali também voluntariando, dando o seu melhor, para que o SUS também tenha essa qualidade de atendimento e de organização também de saúde. Eu quero agradecer a confiança de todos, a participação de todos vocês, e um até breve, muito obrigado, e até mais. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Excelente. Parabéns. Obrigada. Vamos juntos.